7 segundos. 7 segundos é o tempo que o nosso cérebro leva para criar algum julgamento ou primeira impressão sobre alguém. 7 segundos foi o tempo que eu fiquei aqui parada, olhando para você, esperando que você ousasse ser humano e buscasse algum tipo de vivência que tenha a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Então, vocês já tiveram 7 segundos para fazer algum julgamento ou ter a primeira impressão sobre o que nós vamos falar aqui agora. Ousar ser humano é um dos maiores desafios que nós temos. Você pode buscar todas as vivências que você imagine no mundo. Esses 7 segundos, você já buscou na sua experiência. Será que ela esqueceu o que ela ia falar? O que será que está acontecendo? A mulher está parada ali agora, travada. É o momento em que você ousa ser humano e consegue puxar experiências da sua vida que se relacionam com outras pessoas. Quando eu tinha 6 anos, eu ensinei o meu irmão, caçula, de 4 anos, a ler e escrever. Ele tinha 4 anos, precisava ir para a escola, mas quando ele ia para a escola, ele voltava para casa cheio de alergias. A minha mãe pensou, como é que eu vou mandar essa criança para a escola se ele volta para casa cheio de alergia? E quem é mãe de criança pequena sabe, a criança passa 2 dias na escola, fica 5 em casa. Imagina com alergias. Então ela decidiu, não vou mandar mais. Eu, como uma boa gestora de pessoas, educadora, ensinadora, peguei a minha lousa, um giz, e fui brincar de escrever e ensinei meu irmão a ler e escrever. Vocês acham que naquela época eu tinha a noção do que eu estava fazendo? Que eu estava ousando ser humano? Que eu estava ensinando uma outra criança a ler e escrever? Eu estava brincando, apaixonada por material de papelaria, por giz, caneta, lápis, cadernos, livros. E não à toa, sou escritora atualmente de 4 livros. Naquela época, eu não tinha a menor noção. Eu apenas estava brincando de ser criança e aquela atitude fez com que o meu irmão aprendesse a ler e escrever. No entanto, hoje em dia, no mercado de trabalho, no nosso dia a dia, a gente lida com pessoas diferentes da gente. Com pessoas que não tiveram oportunidades e experiências de ousar ser humano. Essas pessoas passaram por momentos que a gente não conhece, que a gente não sabe. Nós não temos acesso a tudo o que as pessoas vivem, o que elas passaram durante a vida, quais medos elas tiveram, que tipo de famílias elas vieram. Por isso, eu tenho uma frase no meu livro, um trecho que diz, não sabem se vestem uma roupa de trabalho ou uma roupa de viver. Por quê? No ambiente de trabalho, a gente não tem aquela dualidade, as pessoas falam, tem que ser profissional, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aqui você não pode demonstrar as suas emoções. O problema que você tem na sua casa fica da porta para fora. Para o trabalho, você só leva alegria. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estou aqui para trabalhar, os meus problemas não importam. Isso não quer dizer que você não pode ser profissional. Mas você pode ser profissional, ter todas as técnicas do mundo. Se você não ousar ser humano, a sua vida não muda, o seu trabalho não vai impactar as pessoas. E eu consigo ter uma trajetória apenas sobre mim? Isso é bom? Isso é importante? Isso muda pessoas? Qual é o nosso propósito? Qual a real razão da nossa existência a não ser ousar ser humano e fazer a diferença na vida das pessoas? Uma certa vez eu me inscrevi para um processo seletivo, passei racismo em um processo seletivo. Depois desse dia, eu ousei criar uma agência de recursos humanos para fazer diferente do que fizeram comigo. Não são todas as pessoas que conseguem ter essa resiliência justamente por conta do ambiente que elas já viveram. Não são todas as pessoas, todas as crianças que conseguem entender um ambiente. Eu ensinei meu irmão a ler e escrever, eu tinha 6 anos, eu não tinha a menor noção. E não são todas as pessoas que tiveram essa infância que eu tive.
E essas pessoas levam experiências boas ou ruins para o ambiente de trabalho. Por este motivo, em 2023, por pura falta de humanidade, 288 mil pessoas, 865 foram diagnosticadas com estafa, burnout, e foram afastadas do trabalho. Quem causou isso nessas pessoas? As pessoas que não ousaram ser humano. As lideranças tóxicas. As lideranças que, ao invés de pensar no ser humano, pensam apenas em produtividade. É errado ser produtivo? É claro que não. Os negócios funcionam através de produtividade. Mas quem cria a produtividade? As pessoas. Você pode ter toda a técnica do mundo, a pessoa mais inteligente, a mestrada, a doutorada. Se você não ousa ser humano, você não transforma ninguém. E nós precisamos transformar pessoas. Inteligência artificial está em alta, tecnologia está em alta, ChatGPT está em alta, e eu amo todas essas tecnologias, mas elas são feitas por seres humanos. Um ser humano que não está bem, que não viveu boas experiências na vida e no trabalho, não consegue desenvolver um bom trabalho. Pessoas que não estão felizes, não trabalham felizes e não vão atender os clientes de uma forma honrada, de uma forma que transforme as pessoas e entregue a melhor experiência para os clientes. Aí eu me pergunto, onde foi que nos perdemos? Quando foi que nós deixamos de ousar ser humanos? Qual é a nossa responsabilidade nisto? Eu te chamo agora para uma reflexão de entender qual é o seu lugar no que está acontecendo. Qual é o seu lugar onde 288 mil pessoas, 865, são afastadas do trabalho por questões de saúde mental? Porque as pessoas vão para o trabalho, todo mundo precisa trabalhar. Até as pessoas que não precisam trabalhar, precisam das pessoas que trabalham. E o trabalho é um lugar onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Seja trabalhando ou indo para o trabalho, voltando para o trabalho, o trabalho é um ambiente que a gente passa a maior parte do tempo. É justo que nós tenhamos este número enorme de pessoas afastadas do trabalho por conta de problemas de saúde mental? E tem os problemas do trabalho, tem os problemas da casa, tem os problemas da vida. Tudo gira em torno de pessoas. Se nós entendermos onde foi que nos perdemos, nós conseguimos voltar e entender qual é o nosso caminho de volta. Ou então, um caminho adiante que nós conseguimos entender qual é o meu lugar no mundo. E se os meus produtos, os meus negócios e a minha vida, todos os meus propósitos. Eu te faço uma pergunta. O que você está fazendo hoje está impactando coisas ou pessoas? A pergunta básica, muito óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Nós não somos robôs. Nós somos humanos. Precisamos sentir, mergulhar na nossa existência, sentir medos, dores, ter coragem. Tudo bem você se posicionar numa mesa de reunião, tudo bem você ter várias formações, tudo bem você ser extremamente inteligente. Desejo, inclusive, que você seja. Que você transforme, que você faça a diferença, que você arrase em tudo o que você fizer. Mas o primeiro ponto é, primeiro, impactar pessoas e não coisas. A inteligência artificial, tudo é feito por pessoas. E isso precisa impactar outras pessoas e gerar outros negócios que vão impactando pessoas. Isso vai girando um ciclo que transforma, impacta outras pessoas, para nós não termos mais aqueles números. Eu não quero mais ter que ver estes números na televisão, no Instagram, em qualquer lugar que a gente veja. A gente vê as pessoas adoecendo, ficando enlouquecidas, cheio de problema, naquela correria. Está todo mundo na correria. A partir do momento que a gente para, ousa ser humano e se pergunta, o que eu estou fazendo está impactando primeiro pessoas ou coisas? Quando eu tenho essa resposta, eu sei para onde vou.
Mas eu tenho a solução através de um toolkit que eu criei para desenvolver as pessoas no negócio, como gestora de pessoas. Eu sei que existem alguns passos para a gente fazer para fazer a diferença. O primeiro é a capacidade de reconhecer a ignorância. Como nós somos ignorantes. Em todos os sentidos. Para aceitar ideias novas, para aceitar outras pessoas, para entender o que de fato as pessoas precisam. O segundo ponto é humildade intelectual. Humildade intelectual é o básico de você entender que você é, sim, extremamente inteligente, cheio de saber, mas que também, além de caber um pouquinho mais de sabedoria, é possível você não ser o entendido de tudo. O que nos leva para o terceiro passo, que é um dos mais desafiadores, mas o mais necessário. Ego zero. Não é sobre mim, é sobre o outro. Eu sei que este é um momento que dói um pouquinho. Dá um pequeno comichão, um confronto, mas eu falo, opa, não é sobre mim, é sobre o outro. Qual foi a última vez que você parou para ouvir alguém sem colocar o seu interesse em primeiro lugar? Você consegue se lembrar qual foi a última vez que você conseguiu parar para ouvir alguém sem colocar você em primeiro lugar? E eu não estou falando de se priorizar, isso é um outro assunto. Se priorize sim, mas tenha ego zero. Não é sobre você, é sobre o outro. O mais óbvio, nos leva para o mais óbvio. Agora você vai falar, Josi, isso aí eu já sabia, mas será que você está usando? Humanidade. Humanidade de ser, humanidade de sentir, humanidade de entender o seu lugar no mundo e saber o que você tem que transforma outra pessoa. De ousar ser humano de verdade, com dores, com medos, com problemas, com raiva, com inteligência emocional, mas o seu negócio, a sua ação, a sua atitude que transforma pessoas. A gente está sempre falando de liderança, de ser líder, mas a gente lidera primeiro a nós, depois as outras pessoas e inspiramos outras pessoas. E sem ousar ser humano, sem o básico, sem o óbvio, a gente não consegue desenvolver nada e nem ninguém. E a gente fica focando em coisas e não em pessoas. E eu te pergunto novamente, você consegue ousar ser humano? Os seus negócios, a sua marca, tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é, está impactando coisas ou pessoas. Por quê? Se o seu propósito de vida está pautado em deixar um legado que inspira e floresce pessoas, você já entendeu tudo. Apenas continue. Ouse ser humano. Ouse ser humano. Muito obrigada. Obrigada.